Fernando Haddad marcou o maior golaço do governo Lula até aqui com a regulamentação da reforma tributária. Porque a ideia do cashback, ou seja, devolver uma parte dos impostos para a população menos favorecida, é sensacional. Os bolsonaristas eles estão se mordendo de inveja do Haddad. O Bolsonaro em Copacabana quis comparar o Haddad com o Paulo Guedes. Eu, se sou o Haddad, processo o Bolsonaro por injúria, porque Guedes e Haddad não cabem na mesma frase. Esse cashback é muito importante porque é o início de uma progressividade nos tributos no Brasil. E o Haddad, na hora que ele apresentou a reforma tributária, a regulamentação, ele trouxe o Arthur Lira para perto dele num dia de derrota para o presidente da Câmara. Resumindo, pessoal, o Haddad ele é foda, mas eu quero que você coloque nos comentários. Quem é melhor, Haddad ou Paulo Guedes na sua opinião? E o que você tem achado do trabalho de Fernando Haddad? Isso cacifa para disputar a presidência? Se você curtiu o Haddad, gosta dele, deixa o like e se inscreva no canal. A reforma tributária ela foi aprovada no ano passado, que já tinha sido um golaço do governo Lula. Mas agora a regulamentação da reforma tributária é um golaço de bicicleta do Fernando Haddad depois de ter feito 2, 3 embaixadinhas. Porque essa ideia do cashback ela é simplesmente sensacional. Fora vários outros segmentos que vão ter certa redução nos tributos que vão beneficiar diretamente a população menos favorecida. O que é um cashback? Cashback é quando você faz uma compra e recebe de volta um valor. E como que vai funcionar esse cashback dos tributos? Alguns bens ou alguns produtos e serviços vão ter até 50% de devolução do imposto pago. Isso tudo para a população de baixa renda. Então, distribuição de água, gás de cozinha e vários outros serviços e produtos vão dar de volta uma parte do salário, uma parte do valor pago. Produtos que podem trazer malefícios para a população, como por exemplo bebidas alcoólicas, não vão ter esse cashback. E a ideia ela é muito interessante, porque quando você devolve parte desse tributo, você faz uma espécie de progressividade. E com mais dinheiro em mãos, a população vai poder consumir mais, o maior consumo, que é a ideia do Lula. Aumenta a economia, aumenta a geração de empregos e você aí começa a ter ciclos virtuosos da economia. E aí eu tenho que ouvir Bolsonaro, naquele discurso para meia dúzia de pessoas, rezando para pneu, comparar Haddad com Paulo Guedes. Fala, olha só os nossos ministros, Paulo Guedes, Bolsonaro, faça-me o favor, faça-me o favor. Guedes e Haddad não cabem na mesma frase. Guedes não fez absolutamente nada. Essa reforma tributária que o Haddad está propondo aqui, ela começou com uma ideia do Baleia Rossi, que é do MDB, que foi apresentado lá no governo Bolsonaro. Guedes não fez nada porque ele era um incompetente, ele só ficava assim com as mãozinhas, falando que ia gerar trilhões, bilhões, nós vamos gerar milhões de empregos. Não gerou nada. Guedes é um frustrado porque ele não conseguiu virar professor da PUC ou da FGV do Rio de Janeiro. Nem academicamente Haddad e Guedes se comparam. Guedes é muito rico, não interessa, mas intelectualmente falando e politicamente falando não cabem na mesma frase. Guedes era um incompetente, um péssimo ministro da economia e me irritava aquelas mãozinhas dele pra lá e pra cá. Ele não conseguiu fazer nada, tendo o Congresso a seu favor, tendo tempo, ele não fez. E o Haddad está fazendo, está conseguindo atingir o grande objetivo do governo Lula, que é reduzir a desigualdade social. Essa regulamentação da reforma tributária, ela é importante para que você também consiga entender todos os brejos, porque não foram sapos, foram brejos que o Lula teve que engolir ao longo desse 1 ano e 4 meses de governo. Lula teve que tirar a Ana Moser do Ministério dos Esportes, colocar o Fufuca. Lula não pôde falar absolutamente nada sobre o golpe de 64. Lula teve que recuar em posições históricas do PT. Vai ter imposto sindical? Não vai. Lula engoliu tudo. Por quê? Para esse momento. Tudo culmina com a reforma tributária e a sua regulamentação. Lula consegue engolir qualquer sapo, contanto que a reforma tributária seja aprovada, porque ela é importante para reduzir a desigualdade social e esse é o grande objetivo de Lula. Qualquer análise política que não contemplar esse objetivo de Lula de redução da desigualdade social está completamente equivocada. E no PT, segundo Matheus Leitão da Veja, o filho da Miriam Leitão, essa reforma tributária que ela vai ser somente
implementada na sua totalidade lá para 2036, eles já conseguem vislumbrar o futuro político de Fernando Haddad se cacifando para disputar a presidência da República. E o próprio Haddad tem valorizado os seus feitos, porque ele comparou essa regulamentação da reforma tributária com o Plano Real. E foi o Plano Real que trouxe Fernando Henrique Cardoso para a presidência da República. Haddad doura sua pílula, muito bem dourada, e fala: esse tipo de projeto é o que muda a estrutura de um país. E Haddad está completamente certo, porque como eu falei, Haddad ele é foda como ministro da Economia. Talvez possa ser o melhor ministro da Economia que nós já tivemos na história. Haddad foi um bom prefeito de São Paulo? Não, perdeu no primeiro turno. Haddad foi um bom ministro da Educação? Muitas ressalvas. Eu tenho ressalva. Eu tenho artigo científico publicado fazendo críticas ao ProUni. E artigo em revista, viu, Weintraub? Que eu sei que você está me vendo. Revista top, A2 em educação. Haddad estava pronto para ser presidente da República em 2018? Não. Mas Haddad se encontrou como ministro da Fazenda. O cara, ele é pica. Ele é muito bom. Ah, mas e a cobrança lá do Lula? Gente, e inclusive ele pode ser candidato à presidência com apoio do mercado. Com apoio do mercado, porque o mercado adora o Fernando Haddad. Teve a cobrança lá do Lula, mas todo mundo sabe que aquela cobrança do Lula, que ele falou que o Haddad tem que parar de ler livro, que o Haddad tem que ir lá sentar e negociar, que o Alckmin tem que ser mais ágil, não foi uma cobrança para Alckmin, muito menos para Haddad. O Alckmin e Haddad conversam com todo mundo. Haddad e Alckmin, eles são duas estrelas do governo junto com Simone Tebet. O bom desempenho do Fernando Haddad, ele consegue compensar e dar ainda um pouco mais de crédito para os ministros incompetentes do governo. Porque como tem ministro incompetente, nós temos Paulo Pimenta da Secom, Rui Costa da Casa Civil, que tá doido, que tá com uma inveja danada do Haddad. Nós temos Alexandre Padilha das Relações Institucionais, Nízia Trindade, ministra da Saúde, faz um péssimo trabalho. Silvio de Almeida, dos Direitos Humanos. Vários. Ah, mas e os ministros entrando? Não, vamos pegar aqui os ministros da cota do Lula. Todo o péssimo trabalho feito, Camilo Santana, todo o péssimo trabalho feito por esses ministros é compensado e ainda dá um pouco de lucro com o Haddad e com o Alckmin. O Haddad, ele é sensacional. E o Lula criticou, falou que ele não faz articulação. Cara, o Haddad faz muita articulação. Por isso que aquela crítica não foi para o Haddad. No dia que foi apresentada a reforma tributária, ou a regulamentação da reforma tributária, o Fernando Haddad, ele fez um aceno, um afago ao Arthur Lira, que tinha sido um dia de derrota para o Lira, porque o governo articulou com o Senado e postergou a votação dos vetos do Lula. Votação que ia pegar, claro, o repasse das emendas. O Haddad elogiou o Arthur Lira e, segundo Matheus Leitão da revista Veja, o Lira adorou os elogios do Haddad. Adorou. Se o Lira pudesse, ele sentaria e ficaria articulando com o Haddad sempre no lugar do Padilha. Eu também faria isso. Com toda sinceridade. E o Haddad, ele tá bonito de novo, né? Porque teve uma época que ele tava cadavérico, ele tava meio esquisito, mas agora ele tá bonitão, ele me lembra muito o Antônio Bandeiras. E eu gosto daquele jeitão meio espanhol do Haddad, bonitão, né? Com aqueles traços meio árabes, mouros. O Haddad, ele tem postura. Ele tem postura. E o cara tá caminhando para ser presidente da República. Porque a forma como ele articula, que ele engole sapo, que ele vai pra lá, vai pra cá, e todo aquele jeito calmo dele, é uma baita escola que ele tá tendo para ser presidente da República no presidencialismo de coalizão, como sendo o sucessor do Lula. Claro que o Arthur Lira tem certas resistências com a reforma tributária, principalmente com relação ao relator. O governo gostaria que no Senado o relator fosse o Eduardo Braga, de novo, porque ele que relatou a reforma tributária agora tem que relatar a regulamentação. De novo o Eduardo Braga no Senado, muito possivelmente vai ser. E na Câmara o governo queria o Agnaldo Ribeiro, do PP, da Paraíba. O Lira falou que o Agnaldo já teve a sua chance, já teve a sua oportunidade. Talvez eles até fatiem o texto da reforma tributária em 4 grupos, que são um calhamaço de 300 páginas e 500 artigos. É sério, 500 artigos. Eles dividam em 4 para que o Lira possa contemplar mais relatores. E assim, claro, conseguir mais votos para a sua sucessão em 2025. Ah, mas isso vai atrapalhar o calendário? Não, não vai atrapalhar nada, pessoal. Essa reforma tributária, ou a regulamentação dela, vai ser aprovada agora no segundo semestre. Rodrigo Pacheco do Senado já deu essa sinalização. Pacheco e Lira querem que a reforma tributária seja aprovada no mandato deles. O Renan Calheiros até hoje se beneficia do Bolsa Família, ele foi relator do Bolsa Família. Então, se você tem
uma proposta com uma mudança tão grande na estrutura da economia brasileira, os caras querem que seja aprovada no mandato deles. Porque isso é um marco para a história. Eles entram para a história. Então vai ser aprovado agora. Claro que nós vamos ter discussões, a reforma vai ser fatiada, vai tirar isso, vai colocar aquilo, mas o grosso tende a ficar. Um golaço de Haddad, um grande acerto do governo Lula, uma articulação muito bem feita, uma competência exemplar de Haddad e uma conquista, uma vitória de Lula. Porque é para isso que o governo Lula foi selecionado. E essa é aquilo que o Lula se propôs a fazer. E tem bolsonarista morrendo de inveja. O que é o mais gostoso, porque eles são incompetentes.